Vamos começar mais um gibizinho do Eliminado, dessa vez com a Suíça. Pra quem caiu de paraquedas e não sabe... eu só quero saber a história do quadrinho suíço. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui, gibizinho Eliminado? Kuma? Que? Copa do Mundo? Que? Calma, pequeno gafanhoto. É o seguinte, a série no canal se trata do gibizinho do Eliminado, que consiste em cada país eliminado da Copa vai ter um vídeo sobre a história dos quadrinhos neste país. Então, se por um acaso você não viu os vídeos anteriores, sugiro que veja, né? E é isso. Então vamos falar sobre a história do quadrinho suíço. Esse vídeo vai sair bem depois que a Copa já tiver encerrado, né? A Argentina sagrou-se campeã da competição. Mas antes de começarmos os trabalhos para falar da história do quadrinho suíço, eu peço para vocês deixarem um like, comentar e compartilhar. Claro, comente, compartilhe depois se eu tiver assistido o vídeo e se tiver gostado, né, também. Pode ser que você assista o vídeo e não tenha gostado e, vou compartilhar por que você não gostei. Mas caso tenha gostado, sugiro que compartilhe, sugiro que comente. Então vamos trocar informação aí, se souber de algum quadrinho suíço, se eu não tiver falado de algum. Claro, eu vou deixar de falar de vários por conta do tempo, né, teria que fazer um vídeo muito maior. Mas eu vou tentar concatenar o máximo possível de informações sobre a história, ou sobre os pontos altos e principais da história dos quadrinhos suíços. Vamos lá! Tudo começa com este ser humano aqui, Rodolphe Töpffer, que colocam ele como pai, o criador das histórias em quadrinhos, né? Só como título, né? Apesar de ser uma discussão meio tonta de quem foi o primeiro, o pioneiro, o primeiro quadrinho. Isso não tem muito valor, assim, porque os quadrinhos surgiram de uma forma muito espontânea e daquele momento, né? Então é meio tenso falar, foi criado por esse cara aqui, mas no Japão já tinha alguma coisa, ou meus pais já tinham alguma coisa, mas eles cunham esse termo, eles cunham que o cara é o criador dos quadrinhos porque ele faz uma narrativa bem estruturadinha, bem parecida com o que é os quadrinhos hoje. Ao invés de deixar quadros separados, ele coloca os quadros juntinhos, só separado por uma linhazinha narrativa em formato de legenda, né? E uma narrativa bem, apesar de ser truncada, ter cortes abruptos, né, de sequência, há uma sequencialidade muito mais definida do que se fazia, né, nesse período, né? Então por isso que cunham ele justamente com uma forma de facilitar a discussão, né? Então eu vou colocar aqui também justamente por esse ponto, facilitar a discussão, mas deixo claro assim, é considerado pai? É, mas teve em outros lugares do mundo produções parecidas e até melhores, mas que não deu prosseguimento. O Töpffer não. O Töpffer encontrou esse filão e seguiu até o fim da vida dele, né? Tudo começa em 1827, com a criação do Monsieur Villebois, né? Que era um homem que era apaixonado por uma mulher, só que nunca dava certo a vida do coitado. Ele tentava cortejar a amada, mas não tinha um retorno, ela não ligava, acontecia alguma confusão, ele se dava mal, mas sempre tentava, né? Então a gente vê a estrutura da tira, eu vou deixar uma imagem aqui ilustrando, você vê que tem a sequencialidade bonitinha, dividido, né, pela sarjetinha que ele faz, né, a divisão de uma cena para outra, né, e então isso era meio que inédito, assim, a riqueza de detalhes do objeto, né? Porque antes tinha assim as narrativas que eram quadradas, aí ficava um espação entre outro quadrado, então quando juntavam peças diferentes numa página só, você tinha aquele esquema quadrinizado. O do Töpffer não. Ele coloca tudo numa sequência só, no formato de uma tira, né? 4 quadros, divididinho pela sarjetinha, né? Bonitinho, lindo, maravilhoso, não usava balão de fala, mas tinha legendinha embaixo. E o mais importante era a sequencialidade da tira, né? Então era um evento, era um episódio que acontecia bonitinho, você conseguia perceber fluidez, né, do tempo nessa tira, né? Então apesar de ser truncado, ser cortes abruptos, né, de cenas, você ainda conseguia montar um mapinha na sua cabeça bem definidinho assim sobre o que aconteceu nesse interim. Então aí que vem a genialidade, podemos dizer assim, do Töpffer em relação a outras pessoas que faziam o que era parecido, né? Só que não tinha aquela brilhantismo, coisa do tipo que tinha na obra do Töpffer. E para vocês terem uma ideia de quão cabuloso
era o Topfer, o Goethe, né, o poeta, o escritor alemão, adorava as histórias dele. Ele lia e falava assim, cara, isso aqui é inovador, isso aqui é muito doido, adorei esse negócio. Então, Goethe foi um dos primeiros, como eu posso dizer, um dos primeiros intelectuais, um dos primeiros autores, escritores, né, da literatura a abraçar esse novo formato de contar histórias, né, esse novo formato narrativo diferente do livro, mas que unia texto e imagem, um negócio doido assim, inovador. Goethe aí tem uma parcelinha de culpa pela implementação e defesa dos quadrinhos a serem publicados, né? Depois vai ser publicado na Alemanha. Os Estados Unidos pegam tiras do Top, mandam pra lá, mudam nomes, pirateiam e chamam que os primeiros quadrinhos do mundo é americano, mas é um plágio do Topfer. Assim como aconteceu em outros países que tem plágio de outros títulos de quadrinhos que a gente vai falar em outros vídeos aqui do canal. Inclusive a editora CSSP, ela publicou diversos álbuns, diversas histórias do Topfer, né? Tem o Monsieur Verbois, tem o Cryptogame, tem várias obras do Topfer publicadas de forma integral nessa coleção, então quem tiver curiosidade e interesse, vale muito a pena ir atrás, porque é um registro histórico importantíssimo. Os primeiros quadrinhos, de fato, como quadrinho, pensado como quadrinho, não pensado como quadrinho, mas pensado como um tipo de literatura imagética, meio a novela gráfica, um romance em estampas, né, como eles chamavam. Então já era um pensamento de uma literatura, já era um pensamento de contar histórias, mas usando outros artifícios, né, que é o texto e a imagem, que é extremamente genial. Por isso que quadrinho é foda. Então vamos dar um saltão aqui, a gente sai ali do meados ali do início do século XIX, já chega no século XX, quando tem a entrada de material americano, né, no território suíço, principalmente com Dick Tracy. Dick Tracy foi uma obra que mexeu bastante com o mercado e a produção de quadrinhos da Suíça. Então a obra chegou, era muito fresca, o Dick Tracy é um policial, um detetive, assim, as aventuras dele é bem aventurescas, né? Então tem ação, tem aventura, tem sensualidade, tem aquele lance do flerte, né, do policial com a femme fatale, personagens assim bem característicos desse tipo de literatura da época, né? Até o pulp. Apesar do Tracy não ser tão ligado ao pulp, ele tinha, sim, as influências aqui e ali, a temática, a roupagem por trás da obra, desse tipo de material publicado em grande quantidade nos Estados Unidos. Em 32 surge, né, o primeiro quadrinho extremamente famoso na Suíça, chamado Globie, que era um passarinho extremamente simpático, né? Não sei se a aparência original dele era que nem hoje, né? Que é um pássaro azul, é tipo uma ararinha, ele parece muito uma arara. Deve ser uma arara. Ele fez muito sucesso, é publicado até hoje, né? O autor original morreu e foi substituído por outros, e o título máximo da Suíça é esse personagem, o Globie, que é bastante simpático, historinhas muito simpáticas do personagem. E ele é um personagem curioso que ele sofre, né, uma evolução muito cabulosa da aparência dele, coisa que aconteceu muito com o quadrinho equatoriano El Pueblo, né, que a gente falou no vídeo do quadrinho equatoriano, e o Capitão Escudo, né, que eles começam com um design meio diferentinho e até o que é hoje em dia muda muito. O Globie foi desse, era um passarinho com uma calça xadrez, depois de um tempo ele usa um barretezinho francês, depois ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e começa a usar uma calça xadrez assim, preto e branco, muito legal, e vai desenvolvendo com o passar do tempo. Esse personagem vai se maturando, né, até na estética dele, né, ele é como se fosse um processo de amadurecimento do ser humano, sabe? Ele começa pequenininho, vai crescendo e se desenvolvendo. Aconteceu a mesma coisa com o Globie, ele é um baita de um símbolo suíço. Pra vocês terem uma ideia da fama dele, tem selo, tem imagem promocional do governo sobre os transportes públicos da Suíça, tem foto deles com a guarda suíça, então é um personagem muito interessante, muito importante e muito bem festejado na Suíça, né? Então isso é muito legal, essa cultura de dar valor para os personagens, né? Coisa que é similar na Argentina, com o Passeio da Historieta, assim no Equador também, que está a estátua do El Pueblo, na Alemanha, que tem a estátua do Pai Filho, né? Então, da Polônia também, que tem a estátua do Malotei. Isso é legal, e a Suíça não poderia ser diferente, né? Eles festejam os personagens, festejam as histórias em quadrinhos, e tem toda essa importância dentro desse personagem, né? Do Globie, que é um supra-sumo. Aí, né, ele surge em 32 e em 35 eles lançam o primeiro encadernado do Globie. Então eles pegam as melhores histórias, faz tiras cronológicas, né, as que apareceram primeiramente, colocam tudo numa revista
e lançam, colocam tudo num encadernado só, exclusivão pra ele, e lançam. E aí, né, o tempo vai passando, vai aparecendo outros personagens não tão importantes, mas que vai fomentando a cena, né, começa a ter entrada nos anos 50, já tinha, né, um contato assim com o mercado francês, com o mercado belga, mas nos anos 50 começa a entrar bastante quadrinhos dessa região por conta da intensa produção. A gente fala disso no vídeo do quadrinho belga e vai falar também no quadrinho francês, né, as importâncias desses tipos de material na entrada da Suíça e como os suíços se desenvolvem a partir desse tipo de material e começam a lançar séries extremamente cabulosas. O Titeuf do Zep, por exemplo, é bastante influenciado nos trabalhos franceses, tanto que ele é bastante publicado na França e bem consagrado, né? Tem adaptações cinematográficas, tem obras de peças de teatro, um monte de coisa desse personagem, né? E o Zep é suíço, da parte que fala em francês, né? Porque a Suíça fala-se francês e o alemão. E com essa entrada, né, do material estrangeiro, principalmente francês, na década de 70, começa a entrar material tipo a Metal Hurlant e os quadrinhos undergrounds dos Estados Unidos, né? Isso influencia uma nova geração de artistas, né, que querem trabalhar saindo do escopo infantil ou infanto-juvenil, querem fazer obras mais maduras, obras mais fortes, que tratam de assuntos até então, entre boas aspas, polêmicos, né? Temas de violência, temas de sexo, temas envolvendo drogas, ficções científicas mais bizarras, assim, com personagens mais deformados, com uma carga explícita maior, né? E aí emboca para os artistas undergrounds, né? Também o pensamento da época, o pensamento livre, a libertação sexual, do corpo e tudo mais, né? E aí no começo da década de 80 surge, né, uma revista bastante famosa que é a Strapazin, é uma revista de antologias que abarca diversos autores, inclusive tem uma versão especial para o público brasileiro, né, quadrinistas brasileiros, né, tem uma parte dedicada exclusivamente para quadrinhos brasileiros. Foi publicada mais recente, eu acho que deve ser de 2010 ou 2014, essa Strapazin, tem coisas impressionantes do Rafa Coutinho e coisas do tipo. Surgiram muito atrás da Strapazin, que é um tipo de publicação muito legal. É algo similar com a Kush, da Letônia, que faz chamadas, né, para diversos artistas do mundo inteiro lançarem coisas e eles publicarem revista, um livrinho, né. E a Kush é bem legal, uns livrinhos pequenininhos assim, tamanho A5 ou A6, se eu não me engano, eu não sei as dimensões assim da impressão, né, mas são livrinhos extremamente bacanas e uma pena que o dólar está alto, porque é um tipo de material muito legal para se ter, eles enviam de graça, então quem tiver interesse, entra no site aí da Kush, da Letônia, eles mandam bonitinho, mandam com selo, enfim, um pacotinho, um envelopinho com selo da Letônia e tal. Mas eu não posso tangenciar o tema, o foco aqui é quadrinho suíço, pô. Vamos lá, Suíça. Então a gente pega ali na década de 90, até um pouco antes, né, meados de 80, então surgem autores como o Thomas Ott, como eu já falei, o Zep, né, o Frederick Peters, que tem Pílulas Azuis, que é um gibi maravilhoso. Eles começam a fazer sucesso, fama e são publicados em editoras francesas, né. É meio que a Suíça entra naquele balaio do quadrinho franco-belga, que é meio nebuloso a origem, por que chegaram nesse termo, mas ali a Suíça ali tem um pezinho francês e tá na Europa, entra no balaio franco-belga. Então a gente acaba lendo Titeuf, por exemplo, achando que é belga ou achando que é francês, mas na verdade é suíço e eles vendem como se fosse franco-belga. Loucura, loucura, loucura. Mas basicamente é isso. O Thomas Ott mesmo, a Dark Side descobriu ele recentemente lançando muita coisa. Ele tem um gibi que é um número tipo 48, não sei o que é muito, 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 muito foda mesmo. Ele faz uns negócios de umas artes assim, numa chapa de metal, sabe? É um negócio muito louco. Thomas Ott. Bem, então é isso. Encerramos aqui. Eu sei, e tem muito mais coisa o quadrinho suíço. Eu sei que tem muito mais coisa, gente. Mas assim, dá pra se falar tudo, né? Porque assim, tem uma produção, mas não é aquela coisa assim, com todo respeito aos fãs do quadrinho suíço, mas não é aquela coisa assim, meu Deus, é muito grandioso, tem que falar por pormenores, porque assim, é um mercado, ele fica muito à sombra também do mercado francês, infelizmente, é do mercado franco-belga. Então ele acaba sendo fagocitado pela indústria do quadrinho francês, né? Uma pena, mas a Suíça é importante por conta do Topfer, tem
escolas de arte, universidades com o nome do Topfer, que lançam bastante quadrinistas, lançam bastante artistas muito competentes e muito fodas. Então, assim, nem só de quadrinho vive-se a Suíça, né? Apesar de viver relativamente pouco. E, porém, a parte falante do alemão é também contemplada pelo prêmio Max Moritz, que é um prêmio alemão, em as melhores publicações em língua alemã, publicadas no ano vigente. Então, muito quadrinista suíço ganha o prêmio Max Moritz. Então, tem mais aí um pontinho da importância do quadrinho suíço dentro da historiografia do mundo. Então é isso, gente. Quem tiver gostado do vídeo, como eu falei anteriormente, mete o like, comente, compartilha. Agora é o momento de compartilhar e comentar, porque chegamos ao final do vídeo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do Gibizinho do Eliminado.